E a saúde do trabalhador é um tema que deveria estar entre as principais pautas de qualquer empresa. Um trabalhador que não está bem fisicamente ou emocionalmente, evidentemente, ele produz menos, tem queda de rendimento e reduz também a motivação. Além disso, né, Tiago, a falta de cuidados adequados pode colocar em risco a saúde de outros colaboradores, comprometendo o clima organizacional, o desempenho de todas as pessoas envolvidas nesse processo na empresa. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o médico do trabalho, Wilson Constante. Wilson, bem-vindo ao nosso FN1. Vamos falar desse tema que, como a gente vinha até conversando anteriormente, está tão em alta, né? E me explica, para começar essa conversa, tem algumas obrigações que as empresas têm diante da saúde do trabalhador? Qual é o mínimo que tem que ser feito? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Sim, existe todo um conjunto de legislação que as empresas devem atender. Inclusive, são chamadas de normas regulamentadoras, entre portarias, resoluções e a própria lei, que essas empresas elas devem atender para poder garantir um ambiente seguro, garantir trabalhadores mais saudáveis, para poder garantir que esse ambiente ele não se torne adoecedor dos trabalhadores. Então, as empresas devem respeitar a legislação e, assim, promover a saúde do trabalhador. Wilson, quais são os primeiros sinais de que um trabalhador está adoecendo? Bom, Tiago, depende do caso especificamente, mas esses sinais, geralmente, eles são muito sutis. Por exemplo, se for algum trabalho relacionado a uma patologia física, são pequenas dores, essas dores elas vão aumentando, depois pode ser aquele trabalhador que não está conseguindo dormir direito, um esforço repetitivo, uma sobrecarga. Relacionado a fatores psicossociais, esse trabalhador começa a apresentar uma irritabilidade, começa a mudar ali o seu comportamento, de repente ele não rende como ele rendia antes, né? Essa produtividade dele cai. Então, tudo inicia de uma forma sutil e aí, com o decorrer do tempo, vai aumentando, por isso que é importante a prevenção e o diagnóstico precoce. Wilson, você trabalha em vários municípios do Oeste Paulista, tanto na zona rural, na área urbana, em vários segmentos, né, onde existem colaboradores. Quais são as doenças ocupacionais que você mais encontra aqui na nossa região? Carla, no geral, em todos os segmentos, os trabalhadores apresentam as patologias relacionadas ao sistema ósseo-muscular, né? As famosas dores na coluna, tendinite, mas os transtornos mentais hoje também ocupam um segundo lugar, entre eles ansiedade, depressão, burnout e outras patologias relacionadas especificamente à função que o trabalhador desenvolve. Claro que o trabalhador que ele atua dentro de um escritório, os riscos dele são diferentes do que um trabalhador que está atuando ali na zona rural, exposto a outras situações. Wilson, de que forma o ambiente e também as condições de trabalho podem influenciar na saúde tanto física quanto mental? Bom, o ambiente de trabalho ele influencia diretamente na saúde do trabalhador. Veja bem, um ambiente muito barulhento pode provocar algum tipo de doença, um ambiente com muito calor, um ambiente ergonomicamente desfavorável. Isso tudo afeta ali a saúde do trabalhador, principalmente a saúde física. Agora, por exemplo, um ambiente com cobrança abusiva de metas, em que existe uma pressão muito grande, né? Esse trabalhador está sobrecarregado, já vai desencadear em situações ali psicossociais. Esse trabalhador vai começar a apresentar sintomas. Então, por isso, esse ambiente deve ser saudável. Os gestores, os trabalhadores, todo o sistema ali de saúde e segurança do trabalho da empresa deve promover um ambiente saudável. O trabalhador, em alguns casos, ele precisa se afastar para passar por um tratamento, restabelecer a saúde física ou mental. E esse retorno ao trabalho, ele também exige uma atenção especial? Exige, esse é um caso muito delicado. Por exemplo, a legislação prevê que o trabalhador que ele fica afastado por mais de 30 dias, né, dentro da empresa, ao retornar para suas funções, ele deve passar pelo exame de retorno ao trabalho. O que acontece? E aí vai depender da avaliação ali do médico do trabalho da empresa, a empresa que tem o médico do trabalho e a empresa, às vezes, que contrata uma clínica para poder atender o seu trabalhador. Esse trabalhador, esse retorno, a gente tem que avaliar se ele está apto para retornar às suas funções. E muitas vezes isso não acontece, porque depende da gravidade do problema dele. O que eu indico, né, eu como médico,
Normalmente, dependendo da gravidade, dependendo do tempo de afastamento, eu faço um retorno de uma forma gradual. Esse trabalhador não volta exatamente ali para a sua função. A gente faz de uma forma gradual, eu procuro conversar com a empresa que eu estou atendendo, né? Eu dou uma ligada, falo com o gestor, falo com o trabalhador, se esse trabalho que ele desenvolve, se é um trabalho que ele faz em dupla, né? Ele consegue ser supervisionado, se é um trabalho em altura, então eu consigo restringir ele ali por 20 dias, ele fica no solo e o colega dele de trabalho consegue subir, então eu vou fazendo esse retorno gradual. Em alguns casos, né? Essa incapacidade é permanente, a gente não consegue retornar o trabalhador às suas funções e aí, nesse caso, a gente solicita ao INSS que ele faça a reabilitação. E de que forma cada trabalhador pode cuidar melhor da própria saúde? Tiago, existem medidas simples dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, aquela cadeira que está desconfortável, o trabalhador ele pode ali tentar mexer, pode tentar solicitar a troca desse móvel. Se ele não consegue, ele pode fazer então as suas pausas curtas, fazer uma pausa, fazer um alongamento, tá? O que ajuda também, dormir bem, comer bem, se hidratar, evitar o uso excessivo de telas, porque às vezes esse trabalhador já fica o dia inteiro olhando para o computador. E aí ele chega em casa, volta ali para o celular, volta para o computador, e a gente sabe que as telas hoje elas são comprovadamente ansiogênicas, né? Promovem a ansiedade. Então, assim, são medidas que a gente recomenda. Além disso, claro, ele frequentar o seu médico, né? Tanto o médico da empresa quanto o seu médico da unidade básica, fazer seus exames regulares, cuidar da saúde de uma forma geral. E a gente percebe que muitas vezes o trabalhador que não vai, então assim, a empresa tem que promover esse setor de saúde e segurança do trabalho. A gente se preocupa muito com isso, a gente orienta bastante, porque o trabalhador às vezes passa grande parte do seu dia dentro da empresa, não tem tempo de buscar o médico, né? A gente está falando agora, a gente está no Novembro Azul, está falando do Novembro Azul, a gente sabe que os homens já têm essa cultura de não procurar a unidade de saúde, então, às vezes, a oportunidade que ele tem de realizar um exame, de falar com o médico, é dentro da empresa ou de um caminho promovido pela empresa. Muito importante que as empresas enxerguem, né, a importância de facilitar esse acesso aos serviços de saúde, aos exames de rotina, à prevenção, tanto a empresa quanto o próprio trabalhador colaborador. Wilson, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. O Wilson Constante, que é médico do trabalho, participou dessa nossa conversa por meio do quadro Sua Chance. Até a próxima. Obrigado.